meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja. O meu olá especial a cada um de vocês que está acompanhando aqui o nosso canal, TV Araxá Educa. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão preparados para mais uma aula de matemática? Estão acompanhando o nosso canal? Sabem o que a gente trabalhou aqui nas aulas anteriores do 8º ano? Eu espero que sim, mas eu vou recordar com vocês. Antes, vamos ver apenas o que vamos trabalhar hoje. Vamos trabalhar quadriláteros. Você sabe separar essa palavra? Você sabe identificar os quadriláteros? Não? Calma que a gente verá. Antes, vamos recordar que nas aulas anteriores, em muitas aulas, porque é um conteúdo bem extenso, nós trabalhamos triângulos. Nós vimos propriedades, casos de semelhança, proporção, nomenclatura, identificar os tipos de triângulos, não é verdade? Trabalhamos os triângulos isósceles, os triângulos equiláteros e todas as propriedades que estão ali envolvendo esta figura geométrica plana. Mas agora é hora da gente ver outras figuras geométricas planas. Se a gente já estudou aquele que possui 3 lados, agora vamos estudar os que possuem 4 lados. Por isso eu trouxe para vocês os quadriláteros. E como eu disse inicialmente, olha, separa essa palavra. Quadrilátero significa 4 lados. Mas nós temos muitas figuras de 4 lados. Algumas que têm um nome específico, não é verdade? Você de casa sabe, aqueles que são especiais. Vamos começar aqui. O que são quadriláteros? São polígonos que possuem 4 lados. O próprio nome já nos conceitua. E agora, vejam quantos quadriláteros nós temos. Nós temos quadriláteros especiais com nomes específicos. Nós temos aqui o paralelogramo, o quadrado, o retângulo, o losango. Cuidado, hein? Tem criança, tem gente que fala losanguló. Não existe isso, losango. Trapézio isósceles, trapézio retângulo, trapézio escaleno. E nós temos os quadriláteros que são irregulares. Aqueles que não têm tais propriedades, mas que possuem 4 lados. Você desenha uma figura aí com 4 lados, com 4 segmentos de retas, você vai formar um quadrilátero, mas ele é irregular. Tudo bem? Deu aí uma ideia dos quadriláteros? Nós vamos estudá-los, vamos ver aqui as propriedades e características deles. Nós temos uma aula bem conceitual, mas esses conceitos são muito importantes. Se você não guardar essas informações consigo, o que vai acontecer? Quando você necessitar numa consigna, num problema, se você não souber o significado, você não dá andamento no problema. Você não consegue ali colocar as ideias e fazer a resolução solicitada. Por isso, venha comigo. Vamos começar aqui pelos quadriláteros e fazer algumas informações importantes. Essa figura geométrica bidimensional, porque nós temos aí 2 dimensões, né? É formada por lados. Quem são os lados? São os segmentos de reta que formam o contorno do polígono. É formado também por vértices. Quem são os vértices? São os pontos de encontro dos segmentos de reta. É formado por ângulos. Nós temos 4 ângulos internos. E com uma informação super importante. Você guardou que a soma de todo triângulo é 180? Agora, você vai guardar que a soma de qualquer quadrilátero, os seus ângulos internos totalizam 360 graus. É bem fácil entender. Se dentro de qualquer quadrilátero eu consigo, no mínimo, dividi-lo em 2 triângulos, e se cada triângulo tem 180, é fácil concluir que qualquer quadrilátero terá a soma de 360 graus. Eu também tenho as diagonais. E quem são as diagonais? São 2, né, que ligam 2 vértices não consecutivos. Eu ligo a outro lado. Nós vamos ver aqui através da imagem. Observe, eu trouxe aqui um quadrilátero. Nós temos os lados AB,
BC, CD e AD, são os lados. Nós temos os vértices, o ponto de encontro desses lados. Vértice A, vértice B, vértice C e vértice D. Nós temos também os ângulos internos. Ângulo A, ângulo B, C e D. No caso aqui, ele já tem um valor específico porque se trata de um retângulo que tem ângulos de 90 graus. E nós temos as diagonais, a diagonal AC e a diagonal BD. Vimos aqui quais são as partes dos quadriláteros. Vamos identificar agora de cada um deles e vamos ver como eles se classificam? Acompanhe comigo. Eu trouxe aqui os tipos de quadriláteros. Quando a gente vai classificar os quadriláteros, nós podemos colocá-los basicamente em 3 ramos. Eles podem ser trapézios, também paralelogramos e os irregulares. Trapézios são trapézios. Mas e paralelogramo, Fabiana? Para mim, paralelogramo era só aquela imagem assim, ó, aquele meio tombadinho. A gente costumava até falar, é um retângulo tombado. Não, ele também se chama paralelogramo, mas outros quadriláteros se encaixam nessa condição de paralelogramo, por possuírem características comuns. Você vai acompanhar comigo e vai compreender. Bora lá? Veja bem, eu trouxe para vocês quando que um quadrilátero pode ser classificado como paralelogramo. Uma figura plana recebe o nome de paralelogramo quando os seus lados paralelos, apresentarem a mesma medida. Então pensa aí, o quadrado tem lados paralelos com a mesma medida? Sim. O retângulo tem lados paralelos com a mesma medida? Também. Então eles podem ser considerados paralelogramos? Exatamente. Tem mais informação. Os ângulos opostos da figura têm que apresentar a mesma medida. E as suas diagonais se cortam no ponto médio. Vamos verificar. Qualquer segmento de reta, que é o lado, pode ser considerado a base da figura. Analise comigo aqui. Se a gente tem aqui o paralelogramo que se encaixa dentro dessa ramificação paralelogramo, e não trapézio ou irregular. Ele tem lados paralelos, você sabe o que são paralelos? Aqueles que nunca se encontram, não é verdade? Lados que, por mais que a gente os estenda nas duas direções, eles nunca vão se encontrar. Lados paralelos aqui possuem a mesma medida? Exato. O lado AB, é paralelo ao CD. O lado AD é paralelo ao BC, além deles serem congruentes. Nós temos o ângulo, veja bem, nós temos aqui que o ângulo A, esse ângulo formado, é igual ao ângulo C. Assim como o ângulo B todo aqui é formado por, é congruente ao D. É isso que está dizendo para a gente. Nós temos ainda que essa medida aqui, que as diagonais se encontram no ponto médio. E quando eu traço aqui do A até o F, que é perpendicular à base, é a minha altura. Mas a base também poderia ser qualquer uma das outras dimensões, qualquer um dos outros lados. Está dizendo isso para a gente, por isso o paralelogramo é um paralelogramo, se classifica como um quadrilátero paralelogramo, o quadrado, o retângulo, o losango. Tudo bem? Vamos aqui continuar. Eu trouxe para vocês cada um deles. Quadrado. Observem o quadrado. Vocês já sabem que o quadrado, ele tem 4 lados congruentes. Que AB é igual a BC, que é igual a CD, que é igual a AC. É congruente. Aqui nós temos o símbolo de congruência. Nós também sabemos que no quadrado, os seus ângulos são iguais. Não é verdade? Ele tem 4 ângulos retos no valor de 90 graus. Somando todos, vamos ter 360 graus. E nós temos ainda as diagonais, AC e BD,
que se encontram no ponto médio dessa figura. Entendido? Sim? Ah, mas nós temos aqui que o quadrado ele é um paralelogramo, que ele apresenta os 4 lados com a mesma medida e todos os ângulos medem 90 graus. Ainda temos mais, que as diagonais do quadrado, além delas fazerem aí o ponto médio aqui, ser o centro da imagem, nós temos que elas possuem a mesma medida, então o comprimento do AC é o mesmo do BD e elas são perpendiculares entre si. Que é isso, Fabiana? Perpendicular? Paralelas eu já sei, perpendicular não. Vamos aqui ao conceito. Perpendicular significa que aqui no ponto de interseção das diagonais eu vou formar 4 ângulos de 90 graus, 4 ângulos retos. Entendido? Tem certeza? Posso passar para a próxima figura? Então vamos lá. Vamos para o nosso retângulo. Observe o retângulo ABCD. O lado AB e o lado CD são opostos e paralelos. E são congruentes, não é verdade? Tem a mesma medida. O lado AD e o lado CB também são opostos e paralelos e congruentes, possuem a mesma medida. Você tem que a medida do ângulo A, do ângulo B, C e D são congruentes, possuem o valor de 90 graus, são ângulos retos, e o total 360. O retângulo é um quadrilátero com lados opostos paralelos e de mesma medida. Apresentam os 4 ângulos retos, ou seja, todos os ângulos internos têm 90 graus, medem 90 graus, cada um deles. Recordaram as propriedades do retângulo? Então agora vamos ver. E sobre as diagonais, o que nós sabemos? Nós sabemos que elas se cruzam aqui nesse ponto, né? Dividem a figura em 2 triângulos com a mesma medida. Se eu pegar o triângulo ADC, ele é congruente com o triângulo ABC. Tudo bem? E, novamente, elas se encontram no ponto médio. Continuando, eu trouxe para vocês sobre o losango. Isso, vamos ver aquela figura que se assemelha muito a um quadrado. Mas o que eu sei do losango? Ele tem lados iguais? Sim. AB é igual a BC, que é igual a CD, que é igual a AD, ou DA. Sim. E o que eu sei sobre as suas diagonais? Elas se cruzam aqui e elas são perpendiculares. A AC é perpendicular a BD, este é o símbolo. Vamos aqui para o conceito. O losango é um paralelogramo também, classifica como um paralelogramo, com 4 lados congruentes, ou seja, todos os lados desse tipo de paralelogramo são iguais. As diagonais dessa figura são perpendiculares entre si e, portanto, formam um ângulo de 90 graus. A gente também pode dizer, né, você pode afirmar que o ângulo D é igual ao ângulo B e o ângulo A é igual ao ângulo C. São congruentes aqui os opostos. Próximo, vamos para agora quem? Já trabalhamos todos os paralelogramos? Ah, agora vamos para os trapézios. Isso mesmo, os trapézios são os quadriláteros com um par de lados paralelos e cada lado paralelo é chamado de base. Observem aqui, eu trouxe para vocês os 3 tipos de trapézio. Nós temos o trapézio isósceles, nós temos o trapézio retângulo e o escaleno. Características de cada um. O trapézio isósceles possui 2 lados que não são paralelos, são congruentes. O lado AD é igual ao lado BC. Ok? Mas não são paralelos. Já o lado AB e o lado DC ou CD são paralelos. DC é a base maior e AB é a base menor. Certo? E o trapézio retângulo? O que o trapézio retângulo tem? Muito fácil, Fabiana. O trapézio retângulo tem ângulos retos. Ele tem 2 ângulos retos. Você tem aqui que o EF e o HG
são paralelos, não vão se encontrar. E são as bases, base maior e base menor. Você tem que o EH é perpendicular às bases, ou seja, ele é perpendicular a tanto a base menor quanto a base maior, por isso que ele forma 90 graus com a base, com as bases, né? E nós temos ainda o trapézio isósceles. O que seria trapézio isósceles? Se assemelha ao triângulo isósceles. Não seria aquele que tem todas as medidas diferentes? O trapézio isósceles também. Ele tem as medidas diferentes. Aqui você tem que o IJ e o LK são paralelos. São as bases, né? O IJ é a base menor e o LK a base maior. E esses lados com medidas diferentes que não são paralelos, eles também não são congruentes, eles não têm a mesma medida. Por isso, eles são chamados de trapézios escalenos e não trapézios isósceles. Entendido? Então, veja, nós trabalhamos os quadriláteros e eles se classificam em paralelogramos ou trapézios. Quem são os paralelogramos? O paralelogramo, o quadrado, o retângulo e o losango. E os outros? Trapézios. 3 tipos de trapézios. E ainda temos aqueles que são irregulares, que é só você fazer uma figura com 4 lados diferentes, 4 medidas diferentes, que não se classifique nem em trapézios, nem em paralelogramos. Entendeu? Muita coisa, muito conteúdo? Ah, não, nada disso. Hoje nós estudamos o que em nossa aula? Hoje nós vimos sobre os quadriláteros. Nós vimos que os quadriláteros podem se classificar exatamente em paralelogramos, trapézios e irregulares. E temos aí muitas informações importantes em relação a esses quadriláteros. Primeiro, que a soma de qualquer quadrilátero dos seus ângulos internos é sempre 360 graus. E depois, na medida que o quadrilátero for aparecendo, a gente vai trabalhando as informações. Lados paralelos ou não, ângulos congruentes ou não, em relação às suas diagonais. Mas calma, porque nós vamos ainda trabalhar situações, problemas que envolvem os quadriláteros. Eu trarei nas próximas aulas para vocês exercícios praticando com essas informações. Nós teremos que recordar esses conceitos. E assim a gente vai, familiarizando, assimilando melhor esse conteúdo. Assim, nós também trabalhamos os paralelogramos, que eu disse para vocês, e os trapézios. Combinado? Fechou? Conseguiu aí assimilar esse conteúdo? Que bom, eu fico feliz. Eu adorei fazer essa aula com você. E você de casa, gostou? Você conseguiu assimilar? Fico muito feliz. Termino a minha aula com uma gratidão em relação à sua participação. Desejo a todos bons estudos, um grande abraço e até a próxima.